Olá, seres maravilhosos desse céu estrelado. Meu nome é Júlia Brasolin, tá começando mais um episódio do podcast Missões do Planeta. 1.000 milhão de anos depois. Dessa vez a gente vai falar sobre como você pode ser cientista ou ao menos colaborar com pesquisas científicas. É isso aí. A prática da ciência cidadã atrai os curiosos e ainda colabora com a ciência. E no nosso caso aqui, em particular, a astronomia. Na nossa edição mais recente da newsletter Direto de Marte, eu fiz uma lista bem legal de projetos de ciência cidadã para você participar e colaborar, então eu vou deixar o link na descrição. Mas a intenção deste episódio é ir um pouquinho além, focando na astronomia cidadã e suas práticas. Se você é um ouvinte assíduo da Missões do Planeta, já deve se lembrar que a gente falou em episódios diferentes sobre astronomia amadora, astrofotografia e atividades que eu conduzi, como os de registro de eclipses. Também eu vou deixar os links aqui como referência para você ouvir, porque são episódios bem legais, com participação de cientistas e astrofotógrafos. Então bora lá escutar tudo isso e muito mais em... No artigo intitulado Ciência Cidadã, uma alternativa metodológica transdisciplinar para ensino e divulgação da astronomia na escola, publicado em 2022 por Felipe Cérvulo Maciel Costa para o SNA no 6º Simpósio Nacional de Educação e Astronomia, o texto introdutório descreve muito bem o que é ser um cientista cidadão. Eu vou utilizar ele aqui dando devidos créditos, é claro, destacar algumas das argumentações em torno desses conceitos. Abre aspas. A ciência cidadã refere-se a toda pesquisa científica realizada por cidadãos não cientistas, leigos entusiastas que contribuem com a coleta de dados e com os resultados promissores. Embora o termo tenha sido cunhado na década de 90 pelo estadunidense Rick Bonney e pelo inglês Alan Irwin, as primeiras atividades de ciência cidadã possuem uma origem remota. Alguns dos cientistas cidadãos mais conhecidos na história incluem Isaac Newton, Benjamin Franklin e Charles Darwin. Fecha aspas. Um cientista cidadão é muito mais do que um voluntário entusiasta, mas sim alguém que participa da democratização da ciência. Na mesma página, a astronomia é citada como uma colaboração entre o amador e o profissional, destacando-se atividades como o monitoramento de meteoros e astrofotografia. Os espanhóis usam outro termo para esse cientista cidadão. Eles chamam de astrônomos aficionados. Eles dedicam seu tempo para observar diversos fenômenos com equipamentos próprios e até mesmo anotações, artigos, canais e grupos para trocar informações e conhecimento. Para Marshall, citado ainda no artigo, a comunicação da astronomia cidadã é dividida entre os observadores e os classificadores. Mas por onde a gente começa? Muitos anos atrás, quando eu estava na 5ª série, eu lembro de ter uma apostila de ciências da escola, que lá tinha um capítulo que ensinava sobre como fazer um pluviômetro caseiro usando régua e garrafa PET. Lembro que a meteorologia era uma das ciências que me encantava, então é claro que eu construí um pluviômetro e deixei na minha laje na esperança de medir a quantidade de chuva para depois criar uma tabela de milímetros. Mas infelizmente fez sol por semanas e depois veio uma ventania danada que levou para longe meu pluviômetro artesanal. Até hoje eu sonho em transformar minha casa num mini centro meteorológico para ter algum dado um pouco mais preciso, vamos dizer assim, sobre a cidade, que ela é bem pequena. Falando em centro meteorológico, você já ouviu falar da Bramon? Não tem nada a ver com meteorologia, não necessariamente. É uma rede brasileira de monitoramento de meteoros, aberta e colaborativa para voluntários e colaboradores sem fins lucrativos, com o objetivo de construir uma rede de monitoramentos de meteoros. Legal, né? Então, a ideia é operar essa rede de forma a produzir dados científicos e analisar capturas a partir de estações de monitoramento mantidas por seus membros. E você, isso mesmo, você, pode participar da Bramon. Tendo uma estação, você pode capturar meteoros em imagens para astrometria e cálculos de suas órbitas, triangular possíveis locais de queda dos meteoritos, ajudar na catalogação de chuvas de meteoros e muito mais. O que eu mais admiro nesse projeto é que essas atividades enaltecem o fazer científico público. Cria uma astronomia cidadã que se transforma numa ferramenta de ensino e de divulgação científica. Para fazer parte da rede Bramon, segundo o próprio site, é simples e sem burocracias. Basta você se cadastrar no site e também conversar com outros operadores via grupo do Facebook ou através do e-mail bramon@bramonmeteor.org para tirar dúvidas sobre como operar a estação, seus custos, etc. Se tornando integrante, você atua como operador de uma ou mais estações, além de ser colaborador de atividades da rede, como a de divulgação, documentação, entre outras. Lá no site da Bramon, você pode encontrar tudo sobre como é ter uma estação, o que é necessário, alguns equipamentos como câmera de segurança,
caixa de proteção, computador, placa de captura de vídeo, software específico e acesso à internet, cabos e entre outros itens de hardware para interligar os equipamentos. Existe uma lista com a relação específica dos equipamentos que também eu vou deixar na descrição caso você tenha interesse. A Abramon possui parcerias com a IAG, que é o Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas, o MAS, que é o Museu Aberto de Astronomia, o Museu Nacional da UFRJ, a Olimpíada Brasileira de Astronomia Astronáutica, né, que é a UBA, e eu acho que é um dos projetos de astronomia cidadã mais incríveis atualmente no Brasil. Espero um dia poder entrevistar um dos organizadores aqui no podcast. E é isso. Todas as informações eu vou deixar na descrição deste episódio. Tem uma passagem do livro O Mundo Assombrado pelos Demônios, do Carl Sagan, que diz assim: o que há de errado em admitir que a gente não sabe alguma coisa? A nossa autoestima é assim tão frágil? Toda pergunta é um grito para compreender o mundo. Não existe perguntas imbecis. E com o advento das IAs, ou melhor, para falar mais especificamente do uso dos chats com IA, o ser humano nunca foi tão curioso com uma expectativa até que similar quando o Google surgiu. A diferença que eu percebo é que não parece que as pessoas querem aprender com suas pesquisas. Pelo contrário, elas querem validar o que elas já pressupõem. Querem ter a certeza opinativa e argumentativa através de uma validação via conversa como uma ferramenta que leva ao nome inteligência, não como adjetivo característico funcional. E é aí que acho que tá morrendo o prazer da curiosidade, ser formada por perguntas que podem ser validadas pelo nosso fazer, pelo nosso ato de pensar, de raciocinar, criar hipóteses e buscar resposta. Errar até aprender. O meu consagrado, ele usa o TikTok às vezes, uma vez por dia ele me chama pra ver alguns vídeos no TikTok. E eu acho incrível a quantidade de pessoas que de fato criam algo do zero, sozinhas, com as suas próprias mãozinhas. Mas o que eu achava que serviria mais pra gente fazer as coisas se tornou na verdade pra poucos. O tempo disponível não é o mesmo para todo mundo e os recursos muito menos. E a arte está fazendo muito isso. Eu tô acompanhando alguns vídeos de cerâmica fria, perfis de quadrinistas experimentando outros formatos de publicação, carimbos de borracha, zine, customização de roupa, entre outras ações que a cena underground sempre dominou. Mas me parece que agora tá atingindo ainda mais pessoas que querem ficar mais offline, menos digital e menos genérico, artificial. E eu percebi também que isso vem acontecendo com a moda. Sempre eu customizei minhas próprias roupas, comprei em brechó, mas esse movimento está se tornando mais comum e isso é ótimo. A quantidade de pessoas na rua vestindo as mesmas roupas, das mesmas cores, as mesmas vitrines, tudo igual, isso me dá uma certa agonia. Eu também posso estar sendo enganada pelos algoritmos, né? A chance é muito alta. No inverno, todo mundo tá vestindo preto. No verão, todo mundo parece estar vestindo bege. E independente se o algoritmo é influencer ou IA, que tá dizendo o que é legal ou não, meio que é isso que a gente esperava do capitalismo tardio. O genérico é bem aceito, a demanda é suprida ou engolida pelos consumidores de forma a acreditar que é aquilo que eles precisam. Gasta-se dinheiro à toa e com coisas mal feitas, mas amortece esse remorso com mais compras de produtos ou comida de qualidade duvidosa. Os chats de IA, e perceba que me refiro nesse contexto aqui, chats, né, de IA, transformam os textos tópicos no LinkedIn numa mesma construção. Não é sobre isso, é sobre aquilo, travessão, travessão. Os banners, flyers e propagandas em geral, usando várias fontes diferentes com fundo escuro, numa mistura de preto, vermelho, marrom, branco e amarelo. Sempre nessas cores. Você produz um material legal, um artigo, um relatório, um design, mas as pessoas jogam no GPT para tentar resumir aquilo que você está falando. Era só ler e entender. Como já dizia o lendário professor e filósofo brasileiro Clóvis de Barros, é só uma questão de brio. Você tem brio? Sabe o que é brio, eu dizer? Malandro, você é tosquinho. Você não tem. Como assim eu não vou entender? Você só vai entender o que ele escreveu. Você imagina que ele teve que tirar do zero aquela merda toda. Foda-se. Por quê? Como pode um cara escrever uma coisa que eu não entenda? Não tem como. Eu vou ler aquela merda até entender. Isso é brio. Senão o nego caga na sua cabeça e você não reage. Isso te fere a alma. E nessa era do gerar pra mim e não criar pra ser, a astronomia cidadã é nos atos que eu considero revolucionário, já que não é nada mais provocador do que erguer a cabeça, olhar pro céu noturno e questionar. Existem várias formas de você procurar respostas colaborando e praticando com a ciência. Uma delas é visitar planetários, observatórios e museus que sempre possuem atividades, palestras e workshops que aproximam a população da astronomia, com observações e registros de eventos, seja de conjunções, chuva de meteoros ou eclipses.
Agora, se você é uma pessoa que curte mais ficar em casa, assistir um documentário de astronomia e ficar deslumbrado com tudo isso, eu vou te recomendar a plataforma Zooniverse. Essa plataforma é uma das minhas queridinhas. Sem fins lucrativos, a ideia é fazer com que pessoas de qualquer lugar do mundo possam colaborar com atividades científicas. Eu já falei aqui no podcast em outras ocasiões do Zooniverse e como eu participei ajudando a identificar trilhas de asteroides no projeto Hubble Asteroid Hunter. Para participar é muito fácil, mas eu tenho que admitir que boa parte dos projetos que estão rolando e os mais legais de astronomia vão precisar que você saiba um teco de inglês ou espanhol. Isso porque tem muita explicação de tutoriais que a tradução automática não ajuda, porque traduzem muito erradinho, sabe? Inclusive, durante a época em que eu era voluntária, do Hubble Asteroid Hunter, eles adicionaram a opção de português graças aos meus artigos e threads e colaborações no fórum. Então, bora conhecer algum desses projetos que estão rolando para você escolher seu favorito e participar? Então vamos lá, o primeiro que eu indico é o projeto Clear Skies Kiruna. O objetivo é ajudar a dizer o quão limpo um céu noturno está a partir de imagens de radares e câmeras do projeto Driver's Impacts of Ionospheric Variability with a Sketch 3D. É um nome gigante. Por isso eles chamam de Drive. Esse projeto ajuda os pesquisadores a entender como os ventos na atmosfera superior da Terra, acima do alto do Ártico, são afetados por vento solar. Tudo isso só é possível porque as condições climáticas necessárias próximas ao solo precisam medir 100 km de altitude. As câmeras localizadas perto de Kiruna, na Suécia, acabam fazendo milhares de registros, e para identificar quando o céu está limpo, os pesquisadores precisam da sua ajuda. É você que ajudará a fazer classificações que os cientistas poderão estudar as medições de ventos atmosféricos superiores, além da chance de você encontrar uma aurora boreal. Fica tranquilo que o Zooniverse te ensina como fazer essas classificações. É só seguir o passo a passo depois de se cadastrar na plataforma e sempre que tiver alguma dúvida, consultar o guia de ajuda. Mas qual que é a importância desse projeto? A classificação dessas imagens do céu vai ajudar a compreender de forma mais detalhada como a nossa atmosfera terrestre reage ao vento solar, que, se você não sabe, afeta a nossa tecnologia, rede elétrica, satélites, rádio, GPS, entre muitos outros. Tá, mas por que não usam IA para isso? Ótima pergunta. Acontece que, geralmente, para passar para IA, o que ela precisa procurar, o olhar humano é muito mais detalhado e consegue criar padrões e regras que uma IA vai precisar para se basear e prosseguir com o trabalho, ou vice-versa. Muitas vezes os dados já passaram pelo olhar humano dos cientistas, foi para identificação por IA, mas mesmo assim ela deixou muita coisa passar, onde os projetos nos Zooniverse surgem. Afinal, o computador mais sofisticado que existe na Terra ainda somos nós. A gente está falando de identificações mais precisas que muitas vezes a IA já deixou passar, como por exemplo se aquela imagem ou luz é da cauda ou de um cometa ou não, se numa sequência de imagens a gente encontrou trilhas de satélites ou de asteroides, e assim por diante a depender do projeto. Por isso, a nossa importância. Enquanto eu gravo esse episódio, só foram feitas 1% das classificações no projeto Clear Skies. Mas não se engana, isso pode mudar da noite pro dia. Muita gente participa. No momento que eu tava olhando aqui, mais de 800 pessoas estão classificando. Então, se você já se identificou com esse projeto, se anima, se prepara e vá olhar os céus noturnos do Ártico para ajudar a ciência. Cometas são pedregulhos gélidos e considerados relíquias da época da formação do sistema solar e além dele. Quando se aproximam do Sol, se aquecem e formam caudas longas e brilhantes, e são nesses momentos que cientistas observam, em busca de respostas para como a Terra obteve água, como era o nosso sistema solar durante sua formação e se existe alguma região fora da Terra capaz de sustentar a vida. Cometas também sempre se destacaram na história da humanidade, seja com sinal de presságios em tempos antigos, antes mesmo da Era Bíblica, depois, devido sua periodicidade, como aconteceu com o Halley, ou acontece, medo de alguma nova extinção. Mais recentemente, devido a alguns picaretas e a mídia sensacionalista, os cometas estão ganhando destaque por serem associados injustamente à vida inteligente fora da Terra, por serem objetos espaciais interestelares. Nem todos os cometas, mas recentemente alguns cometas interestelares estão passando pela órbita da Terra e aí já viu, Então é muito comum a gente encontrar matérias por aí usando a palavra viajante ou visita de objeto interestelar, como se eles fossem seres vindo de outra galáxia vindo visitar a gente. Mas enquanto o surfista prateado não vem, e se você é uma pessoa curiosa e gosta de acompanhar as notícias de descobertas científicas em torno dos cometas,
Eu tenho um projeto perfeito para você. Se chama Rubin Comet Catchers e a premissa é bem simples. Você, como uma pessoa voluntária, vai caçar cometa, observar sequências de 2 a 20 imagens de cada, no estilo flipbook, de objetos e movimentos observados com uma câmera de teste de engenharia do Observatório Vera Rubin e, a partir disso, vai identificar se há caudas ou comas semelhantes a cometas. Depois disso, todas as classificações serão avaliadas e revisadas por cientistas e, caso for promissor, serão acompanhados para análises mais profundas e possivelmente até para publicação. Outro projeto super legal que está rolando é o Backyard Worlds Cool Neighbors, organizado no Zoo Universe pela NASA. Na verdade, acho que não é só pela NASA, eu acho que a NASA é uma das, vamos dizer assim, mães. Aparentemente é a Neuralab que está à frente desse projeto, né? Mas o mais interessante é que o objetivo é juntar voluntários para identificar anãs marrons, que é como os astrônomos chamam enormes bolas de gás no espaço que nunca se formaram como estrelas e elas são muito escuras, então eles estão usando infravermelho para poder identificar. O objetivo, além da classificação, é ajudar os cientistas a aprender um pouquinho mais sobre atmosferas de exoplanetas gigantes, quais compostos são predominantes em toda a galáxia, como funciona o processo de formação de estrelas e até mesmo como a composição do material protestelar molda o desenvolvimento de estrelas da nossa galáxia. Estudar anãs marrons se tornou um desafio para os cientistas e um gargalo para a ciência, já que são objetos super fracos, e devido aos outros objetos do sistema solar que brilham pacas, elas passam despercebidas do céu profundo. Mas, para ajudar, eles usaram algoritmos de aprendizado de máquina que ajudam a identificar vários locais no banco de dados WISE com possíveis chances de anãs marrons. Segundo o próprio projeto, abre aspas. No entanto, esses algoritmos podem ser enganados por artefatos como ruído de detector e picos de difração. A maneira mais eficiente de avaliar esses potenciais candidatos a anãs marrons é utilizar o poder da ciência cidadã para analisar grandes quantidades de dados em um curto espaço de tempo. Fecha aspas. A análise reúne dados de anãs marrons na proximidade do sistema solar, usando informações coletadas de telescópios e usando nossa capacidade de distinguir padrões, acaba ficando mais fácil de saber quando se trata de anãs marrons escondidas entre outras estrelas, galáxias ou ruídos. E fácil é uma palavra forte que eu tô usando aqui, porque identificar essas danadas é bem difícil, já que também são conhecidas como estrelas falhadas. A massa de anãs marrons não chega a ser tão grande como a de estrelas, mas como o próprio projeto descreve, se assemelham a enormes Júpiters. E olha que Júpiter é grande, hein? A diferença é que anãs marrons elas ficam lá sozinhas flutuando pelo espaço. O projeto também explicou que o que a gente conhece das estrelas é que são corpos celestes com massa suficiente para que a pressão gravitacional de seus interiores seja forte o suficiente para suportar a fusão de hidrogênio, que é a reação que faz com que as estrelas, como o nosso Sol, brilhem ou, em termos técnicos, emitam luz visível. Sua luz torna as estrelas relativamente fáceis de encontrar no espaço. Os planetas, por outro lado, não têm massa suficiente para sustentar qualquer tipo de fusão e acabam não emitindo a sua própria luz visível, o que acaba tornando eles muito difíceis de detectar. As anãs marrons elas percorrem entre fronteira entre o planeta e o que é estrela, tendo muito pouca massa para sustentar a fusão do hidrogênio, mas ainda tendo massa suficiente para brilhar fracamente a partir de sua formação, que acaba tornando invisível para o olho humano, mas, no entanto, emite luz no infravermelho que pode detectar, sendo detectada por telescópios especializados. As atmosferas das anãs marrons são muito semelhantes às dos exoplanetas gigantes, mas elas podem ser observadas em detalhes sem que o brilho de uma estrela hospedeira, muito mais brilhante, interfira. Essas atmosferas de anãs marrons mostram fortes assinaturas de água e metano, que são moléculas importantes para o desenvolvimento dos compostos orgânicos que a gente vê aqui na Terra. Algumas anãs marrons podem até ser planetas, que foram ejetados de seu sistema estelar original. Explorar esses objetos pode fornecer informações valiosas sobre a formação de outros sistemas estelares e a abundância de vários compostos em todo o universo. Como as anãs marrons são tão fracas, é possível que haja uma anã marrom ainda esquecida mais perto de nós do que a Próxima Centauri. E olha que a Próxima Centauri é a estrela conhecida mais próxima do nosso Sol. Então essa seria uma descoberta histórica e você poderia ser o primeiro a avistá-la. E eu acho que o Backyard Worlds é o projeto mais empolgante dessa listona que eu trouxe pra você, sabia? Nessa missão você vai buscar o que pode ser ou não uma anã marrom, a partir de dados do infravermelho, das imagens registradas pela NASA, num projeto apoiado pela Neuralab, então fica aí a dica.
Acho que o mais importante desse episódio não foi só indicar para você projetos de astronomia cidadã para participar, mas sim mostrar que é possível se engajar e aprender com a ciência de diversas formas. Dependendo de quando você está ouvindo esse episódio, pode ser que um desses projetos já tenha acabado? Pode ser. Mas nessa plataforma há sempre vários outros te esperando. Inclusive, lá no site da NASA, tem um site dedicado exclusivamente para você, com vários projetos de ciência cidadã para as pessoas do mundo inteiro. Então, caso você tenha interesse, dá uma olhada. Tem muita coisa rolando, tem desde caçar exoplaneta até teste de plantas no espaço. Todos os links e referências citadas nesse episódio, claro, eu vou deixar aí na descrição, ou acesse o nosso site www.missionsdoplaneta.com.br, que lá também tem tudinho. Créditos de textos retirados da Backyard Words, da Noir Lab, áudio remixado do filósofo Clóvis de Barros, retirado do canal Luvas Oliveira Pires. Quero agradecer imensamente pelo apoio dos apoiadores espaciais da Missões do Planeta, Alessio Esteves, Ederson Peca, Patrick Luan, Ivan Louro, Vinícius Telestio, Natália Palivanas, Masashi Inoue e Tânia Dominici. Muito obrigado pelo apoio e fiquem de olho que vocês já vão receber uns e-mails aí, tá? Sobre coisas que vocês vão receber em casa. Então, por favor, atualizem os seus endereços e eu vou avisar mais no grupo do WhatsApp nos próximos dias. Falando em apoiadores, eles recebem os episódios do Drops de Inverno antes de todo mundo, sabia? Pois é, o Drops de Inverno é o nosso novo quadro de notícias que saem no inverno ou em baixas temperaturas. Para apoiar a produção da Missões do Planeta, acesse apoia.se/Missões do Planeta. E aí, gostou do episódio? Segue a gente e avalia. Isso ajuda muito a melhorar nossas estatísticas e conhecer nossos ouvintes. Deixe mensagens aí nos comentários do Spotify que vamos te responder. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ouvir até aqui e até o próximo episódio.